Então, vamos lá. Agora sim, vamos lá, vamos começar o nosso treinamento. Hoje eu vou falar da linha Reskin, mas antes de falar da linha Reskin, eu vou me apresentar. Pode ser que tenha alguém que esteja aqui ou que vai assistir que não me conhece. Silvia Cortese, bióloga, sou formada há 22 anos em biologia. Sempre gostei da área médica dentro da biologia. Então, desde a graduação, trabalhei na área de genética humana, depois fiz mestrado com genética humana. Aí, no doutorado, eu mudei um pouquinho, fui para reprodução animal, né, que é o que eu tinha mais acesso na época. E da reprodução animal, acabei o doutorado em 2009. Da reprodução animal, eu vim trabalhar em São Paulo, capital, na área de reprodução humana assistida, de casais inférteis. Então, eu estou desde 2008 trabalhando com casais inférteis. Já passei aí por coordenações de cursos de pós-graduação, sou professora ainda de alunos de pós-graduação em reprodução humana, né? Dou aula para vários, já dei aula para muitos embriologistas aí do Brasil, biólogos e biomédicos, e professora de muitos médicos, principalmente ginecologistas. Continuo trabalhando na minha área. Então, hoje, o que eu faço profissionalmente hoje? Hoje eu sou professora fixa do curso de infertilidade do Sírio-Libanês, sou professora convidada de um outro curso de infertilidade do Instituto Sapiente, tenho a minha empresa de assessoria médica, onde eu escrevo conteúdo para médicos, e isso aí entra desde rede social, né, parte de marketing médico, até conteúdos mais densos na área de reprodução. Também sou gerente de vendas de uma empresa chamada Mãe Vitaminas, que tem suplementos focados em casais inférteis, e, em paralelo, trabalho com a venda direta, tem 7 anos, agora estamos todos na Hive. Bom, já feita a devida apresentação, eu vou pedir permissão para vocês para dividir a tela aqui, que eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês. A Hive é uma empresa que foi lançada dia 20 de maio de 2023. E é uma empresa que trabalha atualmente, por enquanto, com suplementos alimentares. A gente vai ter no portfólio também parte de cremes, né, produtos para o rosto, mas por enquanto a gente trabalha com suplementos alimentares. E quando a gente fala de suplementos alimentares, eu quero deixar claro aqui para vocês algumas normas que regem essa questão de suplementos alimentares, para vocês não terem nenhum tipo de dúvida quando vocês forem abordados. Várias pessoas têm esse tipo de dúvida, então eu vou mostrar aqui. Deixa eu dividir aqui a tela. A gente tem no Brasil um órgão chamado Anvisa, que faz a regulamentação de medicamentos, cosméticos, produtos de forma geral, tá? A Anvisa, ela não tem força de lei, mas ela publica resoluções de tempos em tempos, que são guias que o mercado deve seguir, quem produz esse tipo de produto deve seguir. E a gente entra, né, pensando na parte de suplementos apenas por enquanto, a gente entra também na regulamentação da Anvisa. Essa daqui é a última resolução da Anvisa publicada, onde cita a questão de suplementos. Como que é a regulamentação? Porque tem muita gente que tem dúvida se suplemento precisa de registro na Anvisa. E aí eu vou mostrar para vocês aqui primeiro, antes da gente começar a falar de suplementos, eu vou mostrar aqui, ó. Então, lá embaixo, essa resolução aqui, ela coloca alimentos e embalagens que são dispensados da obrigatoriedade de registro na Anvisa. Existe um controle, mas não precisa ser feito um registro. E aí, quando você abaixa essa lista toda aqui, você chega lá embaixo em suplementos alimentares, tá? E aí tem esse numerinho 6. E o que é esse numerinho 6? É um adendo aí que suplementos alimentares, nenhum deles é registrado na Anvisa, exceto os suplementos alimentares contendo enzimas ou probióticos. Por enquanto, com o portfólio que a gente tem na Hive, hoje, junho de 2023, nós não temos nenhum produto que tenha enzimas ou probióticos. Portanto, todos os nossos produtos são isentos de registro na Anvisa, de acordo com essa resolução aqui, tá? Eu não sei se eu mudando, ele para de
coisar a tela, de dividir a tela a hora que eu mudo aqui. Outra coisa que eu quero mostrar de suplementos para vocês, que eu acho interessante vocês verem. Vou trocar aqui. Eu espero que vocês estejam vendo a parte essa página da Anvisa. Alguém abre o microfone e fala para mim se está dando para ver certinho, que eu não estou vendo vocês. Tá dando para ver sim, Sil. Só tem uma tarde embaixo. Ah, é aquela barra embaixo. Tá, vou pôr para cima a barra. Beleza. Essa página aqui da Anvisa, ela é bem didática, tá? Para a pessoa que não quer abrir a resolução e ler. Ela é muito didática, eu sugiro todo mundo acompanhar essa página. Eu vou jogar no grupo, mas se você jogar no Google, Anvisa, suplementos alimentares, vai cair nessa página aqui. Aqui fala o que é suplemento alimentar, eu acho interessante a gente saber, tá? Então, suplemento alimentar não é medicamento, por isso não serve para tratar, prevenir ou curar doenças. Eles são destinados a pessoas saudáveis, finalidade de fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação. Tá? Então, acho interessante vocês saberem sobre isso. Quem pode consumir? Os suplementos são destinados a pessoas saudáveis, como uma complementação nutricional, tá? No caso de dietas restritivas, atividade física intensa, pessoas doentes ou com condições específicas, como, por exemplo, deficiência de nutrientes, tem que procurar um profissional de saúde. Uma pergunta que a gente recebe muito: criança, gestante, lactante, né, que é a mulher que está amamentando, pode consumir? Pode, com restrições, tá? Então, tem alguns suplementos que criança, gestante, lactante vai poder consumir, tem alguns que não. Então, tem coisas aí um pouquinho diferentes. Enfim, tem bastante questão aqui, várias dúvidas a respeito de suplemento alimentar, e eu acho bem interessante vocês olharem. Essa daqui também acho legal, ó. Nem todos os suplementos devem ser registrados pela Anvisa, somente aqueles que contêm enzimas ou probióticos devem ter obrigatoriamente um registro. Então, como eu já falei, os nossos produtos, até então, junho de 2023, nós não temos nenhum produto que necessite de registro na Anvisa, tá? Então, espero que isso fique bem claro para vocês não terem nenhuma dúvida. E o que é mais legal dos produtos que a gente vai comentar aqui? Essa informação da Anvisa está escrita em todos os potes. Então, se você, ao pegar o produto na mão, tiver a curiosidade de ler completamente tudo que está escrito no pote, você vai ter acesso a esse tipo de informação. Então, no caso do que eu vi até então, todos os potes de produto na parte de baixo está escrita essa questão da Anvisa bem aqui, tá? Então, não tenham dúvida, não tenho nenhum problema dos produtos não terem registro, porque não é obrigatório. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa legal, que é a nossa loja virtual. Você que está aqui hoje, se você já trabalha com a Hive, você tem uma loja virtual. Essa sua loja virtual tem muitas informações. Eu vou começar o treinamento usando a nossa própria loja virtual, tá? Então, hoje eu vou falar da linha Reskin, que é uma linha que tem foco em produtos para pele. Inicialmente foram lançados suplementos que ajudam na questão de pele, mas a gente vai ter no futuro próximo produtos cremes também nessa linha. Então, vamos lá, linha Reskin. Quando você entra na linha Reskin dentro do seu próprio e-commerce, você tem um vídeo aqui da apresentação, não vou pular. Você tem os produtos. Eu vou começar pelo colágeno aqui do meio, já já eu vou falar um pouquinho sobre colágeno também, vou explicar um pouquinho. Você tem aqui conhecer. Quando você clica em conhecer, a página, ela te encaminha para a página de compra, né, do produto. Então, você tem o preço cheio, né, o preço final e o preço de cliente fidelidade, que é um cadastro gratuito, extremamente simples. Você tem aqui embaixo todas as especificações do produto, tá? Nenhum produto da Hive tem açúcar, conservante, glúten, adoçante artificial, tem adoçante natural, tá? Lactose, nenhum deles tem. Então, você tem todos os benefícios do produto aqui. Olha que simples e que fácil. Os principais ingredientes estão listados aqui.
Resultados científicos, e você tem até duas abinhas aqui no caso. Modo de preparo, tá? Então, todos os produtos aí a gente está vendo da linha Reskin são com água gelada ou normal. Tem a informação nutricional que também consta no rótulo, tá aqui. E para quem é mais curioso da parte técnica, vem clicar aqui nesse maisinho dos estudos citados, você tem uma lista de artigos científicos que validam, né, que corroboram com os ingredientes que você tem naquele produto. A gente ainda, olhar aqui em cima, ele não é clicável, mas você pode pegar essa frase aqui, por exemplo, o título de um artigo, e jogar no Google e você vai ter acesso pelo menos ao resumo deste trabalho. Tá? Então, para quem tem... Oi? A imagem está, acho que meio borrada. Se você quiser compartilhar de novo, vocês estão conseguindo enxergar? Eu aumentei, tá dando para ver? Acho que é a internet. Tenta descompartilhar e compartilhar de novo, porque está tudo para ler. Vamos lá de novo. Cadê você? Aqui. Eu estava mostrando aqui os artigos científicos que tem dentro da nossa própria página, do nosso próprio e-commerce, para você ver. Se a pessoa te questionar, mas tem estudo científico? Gente, a gente não tem estudo científico sobre o produto final, sobre a linha Reskin. Não existe estudo científico sobre a linha Reskin, mas tem artigo científico sobre os ingredientes que estão na linha Reskin. No caso aqui, a gente está falando de um dos produtos, você tem uma lista completa aqui de artigos científicos, tá? Obviamente que tem muito mais do que isso, aqui são alguns que eles pré-selecionaram para estar aqui. Se você tem mais curiosidade ainda e quer ler isso daqui, você pega isso, marca, joga no Google, que você consegue achar, no mínimo, esse resumo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, vou explicar, antes de entrar nos produtos definitivamente, assim, eu vou falar de uma forma geral, porque eu imagino que algumas pessoas aqui talvez ainda não saibam sobre colágeno, sobre dúvidas assim, né, gerais. Então eu vou começar do começo, tá? E foi PowerPoint. Já vai aparecer para vocês a tela cheia aí do PowerPoint. Tá? Então a gente vai começar falando de colágeno, né? E no caso da linha Reskin, a gente tem dois colágenos. A gente tem o Smart, que é o vermelho, que tá aqui na minha mão, que é o sabor Pink Lemonade, e a gente tem o laranjinha, que é sabor tangerina. Então, primeiro eu vou falar sobre dois tipos de colágeno, tá? Primeiramente, o que é colágeno? Vamos começar do começo. Colágeno é uma proteína estrutural que dá estrutura para o teu corpo inteiro, e ela está presente no corpo inteiro mesmo, tá? De 75% a 80% da sua pele é composta por colágeno. 30% dos seus ossos é composto pelo colágeno, 67% da cartilagem, 6% dos músculos, 80% dos ligamentos e 90% dos seus tendões é colágeno. Dependendo do lugar que o colágeno está no corpo, ele tem um número, 1, 2, 3, 20, enfim. A única diferença entre eles é, basicamente, tem alguma pequena diferença estrutural, né, quimicamente, mas a maior diferença é a questão da localização, tá? Então, é basicamente a mesma proteína em lugares diferentes, e por isso que chama 1, 2, 3, 10, 20, enfim, já tem mais de 20 tipos de colágeno, porque já se identificou em mais de 20 lugares do corpo. Aqui é só uma amostra, mas ele está também dentro das suas veias e artérias, tá? Então, o colágeno é uma proteína extremamente importante para você, para nossa sobrevivência. E aí, quando a gente, né, a linha Reskin, o foco dela é pele, então eu vou para a parte de pele aqui. Então, cerca de 80% aí da sua pele é colágeno, de 75% a 80% é colágeno. O envelhecimento, né, quando a gente começa a ficar com as rugas, com as marcas, é causado pela diminuição de colágeno numa camada um pouquinho mais profunda da pele, que é a derme. Isso que a gente vê aqui é a epiderme. Embaixo dela tem uma camada chamada derme, e é ali que mora o colágeno, tá? O colágeno, o ácido hialurônico.
E quando a gente vai envelhecendo, começa a diminuir a produção do colágeno no corpo. O corpo não para de produzir colágeno, mas ele diminui a velocidade de produção. Então, ele não consegue repor colágeno conforme seria o ideal para a gente não ter rugas, tá? Isso é um processo normal do envelhecimento. Então, não digam, jamais digam que o corpo para de produzir colágeno. Não, o corpo não para, diminui velocidade. Tem uma doença genética que aí sim tem problemas na produção de colágeno. É outra coisa, tá? A gente, uma pessoa normal, saudável, diminui a produção a partir dos 30 anos, 35 anos de idade. Então, começa aqui, ó, 30 anos você tá lá com o colágeno ainda tá bem, 40 anos já começou a cair, 50 anos é ladeira abaixo. Isso para homens e mulheres, tá? Homens também é essa mesma conta. Então, a gente tem lá na derme, que é essa camada mais profunda da pele, que está um pouquinho abaixo aqui de onde a gente vê, colágeno, elastina e uma célula que é azulzinha chamada fibroblasto, que é quem produz o colágeno e elastina normal do nosso corpo. Então, quando você está com 30 anos, você tem alta densidade de colágeno e elastina, porque o fibroblasto está trabalhando muito forte. Quando você chega lá para os 40, 40 e pouco, já diminui o fibroblasto, ele começa a ficar mais cansadinho, ele começa a produzir menos e por isso começam a aparecer as rugas, tá? A quantidade de colágeno no nosso corpo começa a diminuir, eles falam aqui 25 anos de idade. Depende muito do estilo de vida da pessoa. Dá para a gente postergar um pouquinho a perda de colágeno? Dá. Se a pessoa for uma pessoa de 20 e poucos anos que não fume, não beba bebida alcoólica, tem uma vida saudável, dorme bem, ela consegue postergar. Como não é a realidade da maioria, né, a maioria lá para os 25, 30 já começa a perder colágeno. A gente perde 1% de colágeno ao ano depois dos 25 ao 30. Quando chega na menopausa, mulheres em menopausa, 50 anos aproximadamente, começa a perder 2% ao ano. Por isso que depois que a mulher entra na menopausa, né, quando para de menstruar mesmo, depois de um ano que parou a menstruação, quando ela está na menopausa, aí realmente você começa a perceber o envelhecimento da pele, por causa da perda acelerada de colágeno. Nos homens, existe a andropausa, em torno dos 50 anos, que é quando o homem também começa a diminuir a produção do hormônio dele, da testosterona. Ele também começa a ter uma perda mais acelerada de colágeno. Tá? Então, acontece tanto em homens quanto em mulheres isso aqui. E a gente, né, estou falando de colágeno de dentro do corpo, como que é produzido colágeno natural. Mas a gente pode ajudar a natureza, né? Como? Consumindo colágeno via oral. Tá? Então, você consegue repor, ajudar o teu corpo na reposição do colágeno. E aí, quando a gente fala de reposição de colágeno, a gente tem processos industriais que estão envolvidos para que o colágeno seja melhor absorvido. O colágeno mesmo, né, na forma natural dele, no nosso corpo, ele está todo lá grandão. É uma molécula bem grande. Eu vou fazer uma analogia que eu já fiz em outros momentos. É como se fosse uma parede. Imagina uma parede. Aquilo lá é o colágeno. Para você consumir via oral aquela parede, é muito desafiador. Então, como que você tem que fazer? Você tem que quebrar aquela parede em vários pedacinhos de tijolos para você conseguir consumir. E é isso que o processo de degradação, né, de hidrólise do colágeno faz. Tá? Eles fazem uma quebra da molécula colágeno, usando aí enzimas específicas para quebrar em pedacinhos bem pequenininhos esse colágeno, como se fossem aí os tijolinhos, para você poder consumir esse colágeno. Então, você quebra o colágeno em alguns pontos, né? São enzimas que reconhecem onde que deve quebrar esse colágeno, e aí você gera o que a gente chama de peptídeos de colágeno biologicamente ativos, tá? Então, é o famoso colágeno hidrolisado, que foi quebrado. E tem muita gente que questiona se o colágeno hidrolisado ele é absorvido, né, no via oral. Mas você come, será que ele vai para o lugar certo? O colágeno ele vai, né, para o processo digestivo normal e lá no intestino delgado, que é onde a gente tem a absorção dos nutrientes, ele é absorvido sim em forma de aminoácidos livres e em forma de peptídeos de colágeno. Então esses tijolinhos que você ingeriu,
né, na analogia, eles são absorvidos sim, naquela forma, tá? Então tem sim uma parte que é quebrada, mas é absorvida em forma de aminoácido e tem também a absorção dos peptídeos. No caso, quando a gente está falando da linha Reskin, a gente tem o colágeno que é patenteado, eu vou mostrar aqui, com o nome de Verisol. O Verisol é como se fosse um colágeno com GPS. Então, ele sabe para onde ele precisa ir, ele não vai ser perdido no seu corpo, ele sabe que ele precisa ir para a pele, tá? Mais ou menos isso. Então, a gente tem N artigos científicos, além dos que estão lá na nossa loja, né, como eu mostrei, a gente tem N artigos científicos mostrando que a ingestão de peptídeos de colágeno, né, no caso, a gente está falando também do Verisol, que eles ajudam na parte de pele, tá? Também, inclusive, celulite. Então, é flacidez, ruga e celulite, basicamente. Então, o colágeno que a gente tem na nossa linha Reskin é o Verisol. O Verisol, gente, ele não é exclusividade da Hive e da linha Reskin. Ele é um produto que foi patenteado, foi desenvolvido e patenteado por uma empresa, que o nome está aqui embaixo, chamada Gelita, que é a maior produtora de colágeno do mundo. A Gelita, ela tem fábrica em vários países, inclusive aqui no Brasil, e ela fabrica vários tipos de colágeno. Ela patenteou várias formas diferentes de quebrar a proteína colágeno, né, com enzimas específicas para gerar aqueles tijolinhos da forma como ela queria. Então, ela gerou os tijolinhos de Verisol, que é o colágeno de pele. Ela deu esse nome, tá? É a patente deles. Então, a Hive compra o colágeno Verisol, essa base da Gelita. Nas pesquisas que a Gelita fez, né, na época que eles estavam patenteando esse colágeno, eles mostraram que o Verisol ele ajuda ele aumenta a quantidade de 65% do colágeno da pele. Lembrando que o nosso corpo ele produz um pouquinho, tá? Ele ainda está produzindo, mas a gente aumenta em 65% tomando via oral. Aumenta em 10% a elasticidade da pele, aumenta em reduz, né, em 32% o volume das ruguinhas em volta do olho, essas primeiras ruguinhas que a gente tem no envelhecimento, e aumenta em 18% a elastina, que é como se fosse uma irmãzinha do colágeno que mora lá na sua derme produzida pelos fibroblastos. Então, o Verisol via oral tem comprovação científica de que ele melhora a qualidade de pele de forma geral. Então, você ingere a própria Gelita, gente, isso é uma imagem da Gelita, eles falam para você ingerir 2,5 gramas do Verisol. É a quantidade adequada. Se eu tomar o dobro, tomar 2 doses do colágeno por dia, 5 gramas, eu vou ter o dobro do resultado, o dobro da velocidade? Não. Eles fizeram vários testes para chegar na dose de 2,5. Eles fizeram testes desde 1 grama, acho que foi 1 grama, 1,5, 2, 2,5, 3, 3 e pouco, tal. Chegaram até acho que 5 ou 7 gramas, tá? Foi uma faixa bem extensa de teste que eles fizeram e eles viram que o melhor resultado, o resultado ápice, foi 2,5 gramas. Acima daquilo, não muda. Então, não adianta você tomar mais do que a dose recomendada. A não ser que você queira por questão de sabor, enfim, mas não por questão de resultado, tá? Então, 2,5 gramas é o ideal. Esses peptídeos, eles vão lá na pele, como eu falei para vocês, é como se eles tivessem um GPS, tá? O Verisol é um colágeno com GPS para a pele, vai estimular essas células da pele, né, as células ao fibroblasto a produzir mais colágeno. Isso vai mudar, né, a estrutura da pele e, consequentemente, vai mudar o que está em cima, né, a parte de cima da pele, que é onde estão as rugas. Então, a ingestão de 2,5 gramas estimula o metabolismo de colágeno na pele e seus resultados são observados de dentro para fora. Quanto tempo precisa tomar para começar a ver os resultados? Qualquer suplemento, gente, qualquer, pelo menos 3 meses. Tá? Pode ser que uma pessoa de 25 anos, 30 anos, que é mais jovem, então a produção interna dela ainda está boa, né? A fábrica de colágeno interna dela ainda está melhor do que uma pessoa de 40, pode ser que essa pessoa veja resultado antes. Mas vamos alinhar a expectativa. Quando você atende uma pessoa e ela quer melhorar as rugas, as marcas de expressões, a indicação são 3 meses de uso. Não fale, não prometa que com um pote vai ter resultado, tá? Principalmente se ela tiver acima de 40, 50 anos. 3 meses é o tempo mínimo para começar a ver. O indicado para a pessoa se enxergar é ela bater foto. Então, ela pode bater uma foto
antes de começar a usar o colágeno, principalmente de regiões específicas que ela gostaria de melhorar, e depois de 3 meses, bate outra foto. A gente tem, a própria Gelita divulgou, vocês vão estar vendo tudo, tem um estudo clínico que comprova que o colágeno verisol ele ajuda na celulite, tá? A celulite atinge 85% das mulheres, ninguém merece. E o colágeno verisol, tá aqui embaixo o resultado, a ingestão também, gente, 2,5 gramas, tá? De colágeno verisol por 8 semanas, são 2 meses, aumentou a elasticidade e hidratação da pele. Em mulheres entre 45 e 65 anos. Em outro estudo que eles fizeram, a ingestão durante 6 meses, presta atenção, são 6 potes, 6 meses, contribuiu de forma significativa com a redução de celulite na pele. Então, celulite, ela é, vamos dizer, ela é causada por várias coisas, né? Então, o colágeno verisol vai ajudar a ter uma mudança significativa depois de 6 meses. Claro que se a pessoa fizer exercício físico, não comer besteira, né, não usa anticoncepcional via oral, isso vai ser mais rápido, provavelmente. Mas, de forma geral, se o problema é celulite, 6 meses. Então, não prometa resultados antes disso, porque a própria Gelita divulgou esse resultado aqui, tá? E aí, né, uma polêmica, mas eu como gelatina todo dia de sobremesa, eu não preciso repor colágeno. Gelatina. Quando a gente fala de gelatina, a gelatina ela é sim colágeno, ela é uma fonte de colágeno, sim, mas ele é um colágeno ainda que ele passou por um processo muito primário de quebra, de hidrólise. Então a absorção não é a mesma do que tomar um colágeno via oral da linha Reskin. Não vai ser a mesma, tá? Além do que a gelatina tem açúcar e corante. Então, se você tem um lado bom por um lado, mas você tem um lado péssimo por outro lado. Então, comer gelatina não vai resolver o seu problema de reposição de colágeno, né? O colágeno via oral, o verisol, ele tem os peptídeos que são biologicamente ativos. O colágeno da gelatina, ele não tem essa capacidade biologicamente ativa, tá? Então, são coisas diferentes. Mas eu como pé de galinha. Bom, melhor pé de galinha do que a gelatina quando a gente pensa em colágeno, né? Porque, gente, o colágeno que a gente tem, ele vem de onde? Adivinhem de onde vem o colágeno que a gente consome via oral? Ele vem dos animais, né? Porque se nós humanos temos colágeno na nossa pele, unhas, ossos, articulações, os animais também têm nesses mesmos lugares. Então, o nosso colágeno vem aí da indústria da carne, né? Então, tem o abate do bicho para a indústria da carne e o que sobra, que é a pele, o pé, tal, vira, entre outras coisas, colágeno. Então, o pé de galinha é menos pior do que a gelatina. Só que é um colágeno in natura também, tá? Ele não foi processado, é o colágeno que está lá no pé da galinha, da pele, enfim, ou da vaca. Ele é bem menos absorvido. Ele pode ajudar muito pouquinho, mas você teria que comer muito pé de galinha todos os dias. Não adianta comer um pé de galinha por semana. Não vai resolver. Não vai ter reposição de colágeno. Então, a forma mais inteligente de você repor colágeno, o colágeno que você está perdendo, é com a suplementação via oral, tá? Então, não só por conta da quantidade que precisa ser tomada, da frequência que precisa ser feito, mas também pelo fato do colágeno presente na linha Reskin, que é o verisol, ele ser biologicamente ativo, focado, né, ter o GPS focado em pele, tá? Então, o colágeno do pé de galinha, ele não tem esse GPS. Além, né, de não estar hidrolisado, ele não tem esse GPS. Então, tem várias diferenças aí para vocês quebrarem essa objeção das pessoas que dizem que comem gelatina ou comem pé de galinha, ou enfim, alguma outra coisa para repor colágeno. Isso é mito. Não repõe colágeno da forma como a gente gostaria ou deveria. Já vou responder algumas perguntas aqui, depois vou olhar no chat. Que horas que eu tomo colágeno? Ideal sempre tomar com o estômago mais vazio possível, ou seja, 2 a 3 horas após uma alimentação. Pode ser de manhã, em jejum? Pode. Pode ser no meio da tarde, 3 horas da tarde, 4 horas, almocei meio-dia. Pode ser lanche da tarde? Pode. Estômago vazio, tá? Sem ter comido uma bolachinha antes.
Posso tomar 2 horas depois da janta, antes de dormir? Pode também. Você escolhe a forma como você faz o que se adapta melhor a você. Alguns estudos mostram que colágeno à noite poderia ter mais resultado, porque o seu corpo vai relaxar, vai dormir, e é quando o seu corpo vai repor tudo que precisa ser reposto. Tá? Então, assim, se você conseguir adaptar para tomar antes de dormir, desde que você tenha jantado umas 2 horas antes, ok. Se não conseguir, gente, é melhor tomar de manhã ou no meio da tarde do que não tomar, tá? Pode tomar quente, evita tomar colágeno quente, principalmente água fervendo. Gente, água fervendo, né, como o próprio nome diz, a fervura da água, ela vai fazer com que a molécula do verisol, que já está quebradinha, o tanto que precisa para chegar lá na sua pele, ela vai fazer com que essa molécula se quebre mais ainda. Ah, mas então vai ser bom? Não, não vai ser bom. Não vai ser bom. Então, evita tomar colágeno quente. Colágeno se toma com água ou leite, enfim, ou suco, pode ser suco também, tá? Ou temperatura ambiente ou mais para gelado. Se a pessoa quiser tomar com suco, não tem nenhum problema. Quem não pode tomar? Porque para quem é contraindicado? Vocês viram lá no site da Anvisa a questão de suplementação que crianças, mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando têm que ter algum tipo de cuidado, tá? No pote dos nossos produtos, eles falam que este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. Isso está escrito na parte de baixo dos nossos 2 colágenos. Então, assim, criança precisa de colágeno? Não, não precisa, gente, a não ser que ela tenha algum problema de saúde muito grave, o problema genético de falta de produção de colágeno. De forma geral, a criança não precisa. A criança está com o metabolismo, com as fibroblastos dela produzindo colágeno de monte, então ela não precisa tomar. Pode tomar, ela viu eu tomando, ela quer experimentar. Pode tomar? Pode, não tem problema. Mas ela não precisa, tá? De forma geral, a criança não precisa. Adolescente também, em teoria, não precisa tomar colágeno, né? A não ser que esse adolescente também tenha algum problema de saúde, fume muito e já esteja com rugas, porque está induzindo essas rugas com cigarro, mas não precisaria. A mulher que está grávida pode tomar? De forma geral, gente, pode. Eu tomei nas minhas 2 gestações, aliás, na segunda, né? Na primeira gestação eu ainda não conhecia colágeno, que pena. Eu tomei normalmente, de forma geral também, não vai ter nenhum tipo de problema, até porque os nossos 2 colágenos, eles têm o colágeno, um deles, tá? Que é o de tangerina aqui, que é o pré-biótico, as vitaminas que tem neles, todas, se der um excesso de vitaminas no corpo, todas elas são liberadas no xixi, elas são hidrossolúveis, então a gestante não teria problema de ter excesso de vitamina. No caso do colágeno, o Smart, ele tem pelo menos 2 vitaminas aqui, que eu bati o olho já, que não são diluídas no xixi, ou seja, se der excesso, vai realmente dar um excesso no corpo. Então, no caso do colágeno vermelhinho, nosso, Smart, conversa com o médico da paciente, tá? Manda para o obstetra para ele ver se o que ela já está tomando, porque a grávida, ela sempre está tomando alguma vitamina, para ver se dá excesso de vitamina tomando o colágeno Smart Collagen junto, tá? Mas a gestante, de forma geral, não teria problemas de tomar. Mulher que está amamentando, pode tomar? Mais tranquilo ainda. Sempre a mulher amamentando é mais tranquilo do que a gestante. A gestante é o caso mais delicado de todos. A mulher que está amamentando pode tomar com tranquilidade, porque para o colágeno, para acontecer qualquer coisa, para chegar nesse leite, para esse bebê ter acesso, é um processo tão longo que isso provavelmente não aconteça, tá? A gestante é a mais complicada. Quem tem insuficiência renal, que tem restrição de consumo de proteína, pode tomar colágeno? O que tem de proteína aqui, gente, é só o colágeno, 2,5 gramas na dose, 2,5 gramas. É muito pouco. Então, assim, quem tiver um único rim, estiver fazendo neste momento hemodiálise, essa pessoa precisa perguntar para o médico, porque 2,5 gramas para ela, apesar de ser muito pouco, pode ser que faça diferença no tratamento dela. Agora, uma pessoa que não está nessa condição, nem de ter um rim ou de estar tomando uma medicação para
questão renal ou está fazendo hemodiálise, de forma geral pode tomar também, porque só 2,5 gramas é muito pouco. Para vocês terem uma ideia, um bife na hora do almoço deve ter aí uns 10, 11 gramas de proteína. Então, tem que ver o quanto essa pessoa está restrita de consumo de proteína, tá? Mas senão ela pode tomar tranquilamente. Tem mais, pressão elevada, pode tomar. Diabetes, pode tomar, porque o adoçante que tem aqui não vai ter nenhum tipo de problema com diabéticos, inclusive vai ajudar. A não ser que a diabetes esteja extremamente descontrolada, a pessoa não está cuidando, a diabetes está altíssima, pergunta para o médico. Mas se ela toma uma medicação, se está controlada a diabetes dela, ela pode tomar. Então, pressão alta, diabetes, triglicérides, pode tomar também. Tá? Então, lembrei agora desses casos. Quem está com câncer, tratamento de câncer neste momento, fazendo quimioterapia ou radioterapia. Nesses casos, gente, e a princípio não teria nenhum problema, mas joga para o oncologista, tá? Quem está fazendo neste momento quimio e rádio, joga para o oncologista. Quem já fez tratamento de quimio e rádio e agora está só fazendo aquele acompanhamento de 5 anos pós-câncer, pode tomar, não tem nenhum tipo de problema. Será que eu esqueci de alguma coisa disso? Vocês vão me lembrar, se eu esqueci, vocês perguntam aí. Pode misturar com whey? A gente agora no portfólio não tem whey, mas teremos em agosto. E tem gente que toma whey. O whey é um outro tipo de proteína. Pode misturar e tomar tudo junto? Evite, tá? Porque é muito pedacinho de proteína ao mesmo tempo e vai ter uma competição de absorção. Então, tome o whey num determinado horário e tome o colágeno em outro horário, tá? Evite misturar com o whey se você quer o máximo de resultado possível de cada um desses produtos. Colágeno solta intestino? Gente, colágeno não solta intestino. Um colágeno não solta. Hoje eu vou mostrar aqui, a gente tem um dos colágenos nosso que tem pré-bióticos e tem essa função, mas a proteína colágeno não solta intestino. Dá dor de estômago? De maneira geral, não. Vão ter algumas pessoas, poucas, que são sensíveis a pozinhos, e não é pessoal, não é o seu pozinho, é qualquer pozinho. Nessas pessoas pode haver um pouquinho de dor de estômago. É vegano? Não é vegano, gente. Vem da pele de bichos, no nosso caso, de bovinos, tá? Então, aquele seu bife do almoço, o que sobrou daquele boi, virou colágeno. Então, não é vegano, não temos colágeno vegano. Existe uma alga que se usa como se fosse uma fonte vegana de colágeno. Não é bem colágeno que tem nela, mas se vende como se fosse um colágeno vegano. Mas colágeno mesmo é bicho, não é vegano. Então, vou falar aqui da linha... Deixa eu abrir aqui, ver se tem... A Adriana, olha só que bom. Ela está mencionando aqui uma coisa importante. A Adriana trabalha com estética, tá, gente? Ela é na área de enfermagem. Independente de qualquer procedimento estético que a pessoa esteja fazendo no rosto, é importante a suplementação oral. Então, você vai cuidar de fora para dentro com a parte estética, né? Com bioestimuladores e tal, e de dentro para fora. Vamos falar primeiro desse produto aqui, que é o Morning Antiox Shot. Eu vou mostrar para vocês lá no nosso próprio site todas as informações que tem a respeito dele, para vocês verem como está muito simples de você mostrar o produto usando o nosso próprio site, tá? Você não precisa ter medo de usar o nosso site. Aliás, cadê? Tá aqui. Vocês devem estar vendo o nosso próprio site, nosso e-commerce. Olha só que interessante, para pessoas que sempre tiveram dúvidas, né? Nossa, mas qual o benefício? O que faz esse colágeno? O nosso próprio site tem tudo, tá? Então, elaborado com base em evidências científicas, então o Verisol tem evidência científica. Fórmula limpa e pura, porque não tem adoçante, corante, todos os produtos da Hive são assim. E doses bem, né, concentradas, são as doses indicadas do que precisa para a nossa pele, tá? Então, quais os benefícios do nosso colágeno Smart, que é o Pink Lemonade? O sabor Pink Lemonade. Melhora a firmeza, elasticidade e hidratação. Por quê? Ele tem ácido hialurônico na composição. O ácido hialurônico é como se fosse um irmãozinho do colágeno, tá? Então, ele também, conforme você vai envelhecendo, ele vai diminuindo a produção. E o ácido hialurônico é o que dá hidratação na pele. Então, pessoas que têm a pele muito seca,
além de precisar tomar mais água, né, precisa aí ativar essas células que produzem o ácido hialurônico. Então, esse colágeno ele vai melhorar firmeza, elasticidade e hidratação, porque ele vai atuar na parte de colágeno, elastina e ácido hialurônico. E ele tem ácido hialurônico na composição. Efeito rejuvenescedor, que diminui a aparência de rugas em linhas finas por causa do verisol, como eu expliquei para vocês. Potencializa a síntese natural de colágeno e protege contra a degradação. Reduz inflamação, com efeitos que vão desde melhora da acne até suavização da celulite, lembrando, celulite 6 meses, tá? Protege contra radicais livres. Por quê, gente? Olha o que ele tem na composição. Ele tem, eu vou mostrar lá, aqui fala, né, do verisol, 2,5 gramas, que é o indicado. Retinol, que é um derivado da vitamina A, que tem muito efeito na pele, vários tratamentos, cremes que se usa na pele, tem retinol e ácido retinóico, então ele tem isso aqui para a gente consumir. Ele tem ácido hialurônico, né, que é o que eu falei que é irmãozinho do colágeno, que ajuda na parte de hidratação da pele. Ele tem esse ingrediente, gente, que é um nome gigantesco, metilsulfonato, enfim, é um nome gigante. Esse ingrediente está sendo estudado recentemente, até tem lá na lista de artigos científicos, como um ingrediente que ajuda na qualidade da pele. E também ele é um ingrediente anti-inflamatório para a parte articular, tá? De articulações. E você tem aqui o ácido ortossilícico, que é a forma ativa do silício, que também ajuda na composição, na estrutura da pele. Então, ele é um produto de pele. Mas vocês viram que eu falei aqui que tem esse ingrediente que ajuda na parte de articulação, além do que o ácido hialurônico também ajuda em articulação. Ou seja, hoje, junho de 2023, a gente ainda não tem no nosso portfólio um produto de colágeno que seja específico para a questão de articulação. Se hoje você tiver que fazer uma indicação para estes casos, a minha dica é indicar esse aqui, o Smart Collagen. Assim que a gente tiver algum produto específico para isso, lançado para isso, você vai indicar esse outro produto. E a gente vai ter, tá? Em breve. Ainda não aconteceu, mas teremos. Então, resultados cientificamente comprovados. Bom, a fórmula, gente, estou falando, é inédita, não tem outro produto igual, tá? Cada produto é desenvolvido de forma inédita, a gente nunca vai ter exatamente igual a um concorrente. Ele tem efeito fotoprotetor, capaz de adiar o envelhecimento da pele, controla a inflamação, porque ele tem ingredientes que tem algumas vitaminas aqui, vitamina E, vitamina C, biotina, que ajudam nessa parte também anti-inflamatória de pele, regeneração celular em condições como psoríase, acne e dermatite, e síntese natural de colágeno. E combate radicais livres. Então, aí a dose recomendada, como eu falei, em água, a água gelada ou normal, não põe em água quente. Então, aqui tem todos os ingredientes que tem no produto, tá? Então, biotina é uma vitamina do complexo B, que é super importante para cabelos e unhas também, além de pele. Então, é bem legal aqui. E aí você tem os estudos embaixo. Aí eu vou falar para vocês agora do outro colágeno, que é só você pegar aqui no seu próprio site. E tá aqui, ó, Reskin. E aí você vai para o outro, que é o cor de laranja, que é sabor tangerina, que é o pré-biótico, conhecer. Ele também tem, gente, colágeno verisol na composição, então ele é para pele também, só que ele tem uma outra especificação, tá? Então aqui tá o preço dele. Ele é um colágeno que ele tem ingredientes dentro desse colágeno que vão ajudar na parte de intestino, muito bem específica para funcionamento de intestino. Tá? Então, se você conhece pessoas que têm dificuldade com o intestino e por isso acaba aparecendo na pele também, esse é um produto ideal e eu vou falar sobre como usar, tá? Então, esse é um produto que ajuda na microbiota, lá nos micro-organismos bons que moram lá no seu intestino. O nosso intestino, gente, nos últimos, 10 anos, tem se descoberto que ele tem neurônios. Mas neurônio não fica no cérebro? Fica. A maioria dos teus neurônios estão no teu cérebro, mas tem uma boa parte deles que mora lá no seu intestino. Então, o intestino tem sido chamado de segundo cérebro. O intestino ele tem uma população de bactérias
boas que nos ajudam na digestão dos alimentos, tá? Se você tiver uma alteração, bactérias que cresçam a mais do que precisa ou que diminuam, né, caia menos do que precisa, se você tem uma alteração desse equilíbrio, desse crescimento bacteriano, você tem uma alteração na absorção dos nutrientes. Isso pode te levar a processos inflamatórios, como, por exemplo, o acne, como outros problemas de pele e vários outros problemas de saúde, tudo que envolve inflamação. Então, esse produto ele é feito, pensado nessa questão de regular os bichinhos que moram lá no seu intestino, tá? Então, também não tem açúcar, nada daquelas coisas, nenhum produto tem. Então, ele vai ajudar na parte de pele, esse produto, porque ele tem o Verisol, não vou nem repetir aqui. Ajuda a regular o intestino para favorecer a absorção de nutrientes importantes para a pele, tá? Porque se o seu intestino está desregulado, que a gente chama de disbiose intestinal, vai ter algumas substâncias que ele não vai absorver como deveria. Então, você pode tomar tudo que for, ter acesso aos melhores produtos do mercado. Se o seu intestino não está legal, você não absorve aquilo de uma forma adequada, porque é lá no seu intestino que você tem a absorção de tudo que você consome. Tanto que pacientes bariátricos que mexem, né, uma das técnicas de bariátrica é retirar uma parte do intestino delgado, que é onde tem absorção, eles têm muitos problemas de falta de vitamina, de precisar repor, às vezes repor ferro, porque tirou uma parte do intestino dele. Cai cabelo, né? Então o corpo não vai funcionar bem se você tiver com problema no intestino. Então ele fortalece a microbiota do bem para combater a inflamação, ajudar nessa parte, não só no funcionamento, mas também até de defesa, né, do sistema imune, e protege contra radicais livres. Ele tem Verisol, ele tem fibras pré-bióticas, que é esse FOS, tá? No rótulo está escrito, na lista de ingredientes está escrito aqui o FOS, é fruto-oligosacarídeos. Então, tem 2,5 gramas dessas fibras pré-bióticas, além de outros tipos de fibras que são 5,7 gramas. Então, essas fibras, gente, elas são pré-bióticas. Lembra quando eu mostrei o negócio da Anvisa? O probiótico precisa de registro na Anvisa. O que é o probiótico? É você ter micro-organismos vivos no produto. Esse produto que tem micro-organismo vivo precisa de registro na Anvisa. O nosso caso, não, ele é pré-biótico, que são as fibras. O pré-biótico não precisa de registro na Anvisa, então podem ficar bem tranquilos. E ele tem várias vitaminas aí também que vão ajudar nessa parte de intestino e de pele. Lembrando que essas vitaminas aqui, todas elas saem no xixi, tá? Elas são hidrossolúveis, então se você tomar, né, pensando, por exemplo, numa pessoa que já toma outra vitamina, e se ela quiser tomar esse produto aqui, não vai ter problema de excesso de vitamina, porque ela sai no xixi. Então, pensando na grávida, é o produto mais tranquilo esse. Tá? O outro colágeno, como ele tem vitamina A e E, que elas se acumulam no corpo, é bom mostrar para o médico. Esse daqui é muito tranquilo com relação a isso. Então, também ajuda na questão aí de pele, de intestino, acne, dermatite, rosácea, tudo que for problema de inflamação de pele, esse produto vai ajudar. Ajuda na integridade do intestino para assegurar bloqueio, né, que o intestino bloqueie as bactérias do mal aí, e ajude na absorção de substâncias boas, tá? Então essa é a ideia desse produto. Fortalece defesas do organismo, desde a barreira da pele até o sistema imunológico. Então, ele acaba indiretamente ajudando o sistema imune, esse produto, tá? Controle dessa disbiose, né? Dessa alteração do microbioma bacteriano do intestino a favor de uma microbiota íntegra, bacana, intestino íntegro também. E ajuda no envelhecimento, porque tem o Verisol, tá? Então, também modo de preparo, sempre água gelada ao normal. Tem aqui as informações nutricionais. Uma coisa muito importante que me perguntaram: o que são esses açúcares adicionados? Tem açúcar no produto? A minha resposta é não, não tem. Esses açúcares adicionados, gente, são aqueles fruto-oligosacarídeos, que são as fibras. As fibras fazem parte dos carboidratos. Carboidrato é
um tipo de açúcar. Então, no rótulo está escrito açúcar adicionado. Nós não temos açúcares extras adicionados. O que tem é aquelas fibras, que são carboidratos, que são açúcar, e no rótulo teve que colocar açúcares adicionados, tá? Mas nós não temos. Esses açúcares adicionados são esses aqui, ó. É do FOS, que é um oligosacarídeo, tá? Então, pode ficar bem tranquilo com relação que a gente não tem açúcar no produto. E para os mais curiosos, temos os estudos aqui científicos focados na parte de intestino, né? Principalmente dessa questão intestinal. Forma de uso. Esse produto aqui, gente, é o único da linha toda que só tem 18 doses. O outro colágeno, o Smart, ele tem 30. E esse daqui, o prebiótico, ele tem 18 doses. Mas por que essa diferença? O colágeno probiótico, ele não precisa, ele não deve ser usado todos os dias. Então, a indicação qual é? Tomar tipo dia sim, dia não. Então, se você for tomar dia sim, dia não, e ele tem 18 doses, ele vai durar 36 dias, um pouquinho mais de um mês, tá? Ah, mas eu quero tomar colágeno todo dia, porque eu quero ter o resultado do colágeno na pele. Para pessoas que têm problema de intestino e querem ter mais resultado de colágeno, não só do Verisol, mas do ácido hialurônico e de todas as outras coisas, né, da biotina, enfim, alterna. Toma um dia o Smart e um dia o prebiótico. Vai alternando entre esses dois colágenos aqui o consumo, tá? Então, vai durar mais de um mês aí tranquilo. Então, outra pergunta que eu vi, eu posso, se eu quiser, eu posso tomar todo dia o prebiótico? Poder pode, só que pode ser que você tenha em algum momento aí alguma diarreia. Então, dá uma segurada, toma dia sim, dia não, porque a ideia é regularizar o intestino e não soltar, tá? Então, evita tomar todos os dias. Então, vai alternando o consumo. Por quê? O Verisol, gente, a gente sabe que você tem que tomar todo dia para você ter resultado. Pelo menos 3 meses todo dia. Se você for tomar dia sim, dia não, o teu resultado de pele não vai ser tão expressivo depois de 3 meses, tá? Então, se a pessoa não liga para isso, ela quer mais, ela tá mais preocupada com o intestino, com acne, com psoríase, com alguma coisa de pele, dermatite, ela não tá muito preocupada com rugas, nada, nem hidratação de pele, toma só esse. Então, toma o prebiótico dia sim, dia não. Agora, se ela também está preocupada com pele, com ruga, com hidratação, alterna o uso. Beleza? Deixa eu ver se tem dúvidas aqui, que a parte de colágeno eu finalizei, eu vou entrar em outro produto. Acho que a Marília perguntou se pode tomar diariamente o tangerina, né? O prebiótico. Marília, eu não recomendo muito não, testa. Testa, cada corpo é um corpo. Toma 2, 3 dias seguidos e vê o que acontece. Se soltar muito o intestino, volta para um dia sim, dia não. Tá bom? Acho que de colágeno, tá todo mundo expert. Respondi bastante coisa, né? Eu já sei as perguntas que vão vir, então eu já respondi antes de vir as perguntas. Agora a gente vai falar, então, se alguém tiver dúvida, pode deixar aqui, tá? A gente vai falar, então, do outro produto da linha Reskin, que é um produto que eu confesso que eu fiquei meio na dúvida no começo. Falei, nossa, mas linha Reskin, um produto antioxidante? Depois eu entendi e eu vou explicar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou dividir de novo aqui o meu PowerPoint, só que eu vou rodar lá para frente. Falei de colágeno, vamos lá, agora chega de colágeno. Agora eu vou falar desse daqui. Deixa eu fazer isso. A gente vai falar do Morning Antiox Shot. É um shot matinal antioxidante. Então, pelo próprio nome, você já sabe que é para tomar de manhã. Tá, é morning, é de manhã. Esse shot, ele tem sabor de frutas vermelhas. O potinho dele é menor, mas ele tem 30 doses, tá? Que o scoopzinho dele, né, a medida é menor, então tem 30 doses aqui também. E da mesma forma que os colágenos, gente, todas as informações que a gente precisa estão no rótulo. Então aqui embaixo você tem aquela informação da Anvisa, da indicação. Aqui embaixo você vai ter também dizendo que criança, gestante, lactante não poderia usar, porque é uma norma da Anvisa. Tá? Você tem toda a parte de informação técnica do produto, tá aqui. Tem vários detalhes no rótulo, então eu sugiro vocês pegarem o produto e ler tudo que está escrito no rótulo. O que esse produto faz? Ele é um antioxidante. Quando a gente pensa em antioxidante, a gente fala, que raio é isso, né? Eu não sei se alguém aqui tem uma vida de monge,
budista, lá na Tailândia, né? Daquela vida que não tem poluição, naquela vida que você não toma muito sol errado, não tem poluição, não tem radiação, você não tem sinal de celular nessa sua vida, sabe? Não tem sinal de celular, micro-ondas, internet, Wi-Fi, todas essas coisas. Você não fuma e não conhece ninguém que fume perto de você, você não bebe bebidas alcoólicas, você come tudo orgânico, natural, maravilhoso. Essa pessoa que tem essa vida no monge budista na Tailândia, ela não precisa de antioxidante, tá? Só que você, pessoa real, provavelmente você precise. Porque a gente tem, o nosso corpo, ele é uma máquina muito inteligente. E é claro que a gente está exposto a tudo isso que eu mencionei, vírus, bactérias, sol, excesso, poluição do ar, estresse, má qualidade de sono, fumo, né, fumo passivo, álcool, agrotóxico na comida, né? Eu vi esses dias que o doutor Estilo de Vida, né, que é o médico o doutor Fábio, que é consultor da Hive, ele publicou um dado que eu fiquei assustadíssima. E você que não come orgânicos, você consome 7 litros, você bebe 7 litros de pesticidas agrotóxicos todos os anos. Tá? É bastante coisa. Então, assim, o nosso corpo ele consegue combater até um determinado ponto. Ele produz antioxidantes dentro da gente bem, vai bem. Só que com o passar do tempo, assim como o colágeno, a máquina começa a diminuir a produção de tudo, inclusive de antioxidante. Então, se você é uma pessoa que continua sendo submetida a muitas coisas que produzem radicais livres, que é o inimigo do antioxidante, se você produz muito radical livre, o seu corpo é uma máquina que está diminuindo a produção ao longo do tempo, principalmente depois dos 30, 35, chega uma hora que não tem produção suficiente sua de antioxidante para combater a quantidade de radical livre que você está exposto, tá? Então, por isso, é importante a questão de antioxidantes na suplementação e na alimentação também. Todos esses radicais livres, essas coisas tenebrosas que eu mencionei para vocês, elas acabam provocando danos lá no seu DNA, que mora lá dentro da sua célula. E por isso que, conforme a gente vai envelhecendo, vai tendo mais casos de câncer. Né? Tem a predisposição genética, mas tem toda a parte ambiental. O câncer ele é muito mais ambiental do que genético, mas muito mais. Na maioria dos casos, tá? São pouquíssimos casos que os cânceres são exclusivamente genéticos. A maioria tem um componente ambiental gigantesco. O que é esse componente ambiental? Os radicais livres. Tudo que a gente está exposto o tempo todo. E por isso que quando a gente fica mais velha, a máquina funciona menos, produz menos antioxidante dentro da gente, você tem mais chance de ter um erro no DNA que leva a um câncer. E outras doenças, tá? Então, a produção excessiva de radicais livres ou a redução dos antioxidantes, que isso acontece com o envelhecimento, caracteriza o que a gente chama de estresse oxidativo. Então, tá quando a balança tá fora, né? Você tem bem menos antioxidante seu, produzido por você, e muito mais coisa que produz radical livre. Então, poluição, comida, sono ruim, estresse, fumo, tal. Então, quando essa balança de antioxidantes cai, é que começam as doenças de envelhecimento. Então, além dos tipos de câncer, você vai ter vários tipos aí de demências que estão relacionados ao envelhecimento, que diminuiu a produção de antioxidante que você conseguia produzir. Então, você tem lá, o antioxidante, ele é o cara bonzinho, que ele ajuda, né, a repor moléculas perdidas dos radicais livres. Então, o radical livre, ele rouba, ele tira átomos lá das suas células que estão bonitinhas. Os antioxidantes, eles doam esses átomos. Então, eles equilibram a parada toda. E aí, quando a gente pensa, talvez vocês não estejam vendo tudo, mas aqui em cima está escrito, ó, antioxidante. Você tem, gente, muitos tipos de antioxidantes. Você vai falar, mas tudo é antioxidante? Quase tudo. Quase tudo é antioxidante. Você tem antioxidantes que são enzimáticos, que é a minoria, e não enzimáticos, entre eles vitaminas, minerais e vitaminas, tá? São antioxidantes também. E no nosso produto, no Morning Antiox Shot, a gente tem selênio e zinco, que são minerais antioxidantes, e a gente tem outros tipos de antioxidantes que estão aqui, os carotenoides, tá? Então, a gente tem de carotenoide o licopeno e a astaxantina,
E daqui a gente tem o transresveratrol, que está nesse grupo de polifenóis. Então, a gente tem pelo menos 5 ingredientes dentro do produto Morning Antiox Shot que fazem parte desse grupo de antioxidantes não enzimáticos. Minerais, carotenoides e polifenóis, tá? Então, é uma bomba de antioxidante para ajudar o teu corpo, que já não consegue produzir tanto antioxidante assim, a equilibrar tudo que ele está recebendo do ambiente, tá? Então, vou falar de um deles que eu sou apaixonado, que é o que tem em maior quantidade nesse produto, que é o resveratrol. Na verdade, eu vou falar vou primeiro falar de geral de resveratrol. Se vocês olharem no rótulo, está escrito transresveratrol 130 miligramas. Resveratrol é um ingrediente lá que faz parte do grupo dos antioxidantes polifenóis que está presente na casca, na semente, na polpa das frutas escuras. Então, mirtilo, açaí, uva, quanto mais escura, mais resveratrol tem. A uva branca tem, mas tem muito pouco. A amora, todas essas frutinhas, essas berries que você tem fora do Brasil também, blueberry, tem muito resveratrol. E a maioria do resveratrol está na semente até, tem na casca, mas está na semente. E você tem o resveratrol no vinho, principalmente vinho tinto. Tá? Então, quem consome vinho tinto tem mais resveratrol do que o vinho branco ou vinho rosé. Isso daqui é uma média de resveratrol em 1 litro de vinho. Tá? Então, a França aí é o país que tem mais resveratrol nos vinhos. Por quê, gente? O resveratrol é o sistema imune da planta. Quanto mais agrotóxico aquela uva ela é submetida, o agrotóxico ele vai eliminar todas as contaminações daquela uva, todas as doenças daquela uva. E a uva ela fica muito tranquila, porque ela não precisa nem ativar o sistema imune dela. Então, uma uva que é produzida sobre muito agrotóxico, ela não produz o sistema imune dela, que é o quê? Basicamente o resveratrol. Então, uma uva com agrotóxico tem pouco resveratrol. Uma uva orgânica vai ter mais resveratrol. Provavelmente na França, eles tenham uma produção com menos concentração de agrotóxico que no Brasil, e aí os vinhos franceses têm mais resveratrol do que os do Brasil. Mas isso aqui é por litro, tá, gente? De vinho. É muito... você precisa para consumir o que a gente tem nesse produto, a gente tem 130 miligramas de transresveratrol. 1 litro de vinho brasileiro tem 2 miligramas de resveratrol. Então, olha que coisa absurda, você nunca, com suco de uva e vinho tinto, no seu dia a dia, você nunca vai conseguir chegar na concentração de resveratrol que você tem nesse produto. Pode tomar vinho tinto? Pode. Vinho branco e rosé? Pode também, tem menos resveratrol. Pode tomar suco de uva? Pode, mas não substitui esse produto, tá? Não tem como você chegar no que tem aqui. E aí, uma coisa interessante para falar para vocês é que no rótulo do nosso produto, graças a Deus, está escrito transresveratrol, que é essa molécula aqui. Elas são bem parecidas, tá? Mas tem uma diferença absurda. A gente tem o cis e o transresveratrol. O transresveratrol é o resveratrol biologicamente ativo. O que significa isso? Artigos científicos publicados que mostram benefícios da saúde com o transresveratrol. O cis-resveratrol funciona? Pode até funcionar, mas a comprovação científica é do trans. E no nosso produto nós temos, adivinha, transresveratrol. Graças a Deus. Antes de entrar nas perguntas, uma coisa que eu quero falar de resveratrol. Se você digitar no Google resveratrol, você vai ver milhares, acho que é uma das moléculas mais estudadas da ciência, é o resveratrol, né? Porque ajuda com parte de sistema imune, parte cardiovascular, memória, doenças neurodegenerativas, são várias coisas que o resveratrol ele acaba atuando. Então, assim, a gente não pode falar em prevenção abertamente, aí, que vai ajudar você a não ter determinada doença, mas ele ajuda muito, tá? Então, pessoas que, eu brinco que se você ama alguém, faça-ela usar resveratrol, tá? No caso aqui, o nosso Morning Antiox Shot. A gente tem aqui também o licopeno, de antioxidante, que é super poderoso, principalmente tem muito estudo de licopeno. O licopeno está presente no tomate, licopeno com câncer de próstata, tá? Ele ajuda muito na questão de câncer de próstata, o licopeno. E a gente tem a astaxantina, que é poderosíssima, muito mais potente do que a vitamina C
nessa parte de sistema imunológico. Então, a gente tem aqui uma bomba de antioxidante mesmo. E aí, perguntas de antioxidantes de forma geral, né? Que horas tomar? Gente, aqui é mais tranquilo com relação ao horário, seria, só que a empresa colocou morning. Morning Antiox Shot. Então, este produto você tome de manhã, tá? Pode tomar quente? Evita, evita. Aqui também, inclusive, está escrito água gelada ou normal. Evita tomar quente, tá? Água gelada ou normal. Até porque frutas vermelhas não vai, ao meu ver, combinar. Quem que não pode tomar? Gente, antioxidante é algo que, de forma geral, a maioria das pessoas pode tomar. O resveratrol, especificamente, ele tem um poder muito grande de anticoagulação. Ele é um anticoagulante. Além dele ser antioxidante, ele é anticoagulante. O que quer dizer isso? Ele dificulta que o sangue coagule, então ele deixa o sangue mais fino, mais fluido. Então, pessoas que já tomam, que têm problemas de coagulação sanguínea, né, e que já tomam remédios focados nessa parte, conversa com o médico antes de tomar esse produto aqui, tá? Então, porque ele pode ser que leve a mais sangramento, menos coagulação, mais sangramento, para estas pessoas que têm essa dificuldade. População geral, pode ficar tranquilo, seu corpo dá conta, as plaquetas vão dar conta de coagular o seu sangue, tá? Então, só quem tem esse tipo de alteração nas plaquetas que tem que se preocupar com relação a isso. Fora isso, gente, não tem problema nenhum. Pessoas, né, quem que pode tomar? Pessoas que têm, que querem prevenir questões de terceira idade, querem prevenir não só o envelhecimento de pele, ele ajuda na parte de pele, né? Os antioxidantes acabam atuando na parte de pele, mas muito além disso, gente. Parte de funcionamento de cérebro, parte de funcionamento do coração, todos esses casos de cânceres ambientais. Se você quer jogar isso mais para frente, tome antioxidante, tá? Solta intestino? Não, não tem nenhum motivo para soltar intestino aqui, tá? Só se a pessoa for algo extremamente sensível. Dá dor de estômago? Novamente, pode ser que tenha algumas pessoas muito sensíveis que tenham dor de estômago, mas de forma geral, não. E aí, eu vou mostrar para vocês o nosso site, para vocês olharem. Deixa eu ver aqui. Gente, tem tanta coisa aberta, né? Tá até difícil de achar. Achei. Aí, ó, nós vamos voltar lá de novo no nosso próprio site, Linha Reskin. Cadê o antioxidante? Linha Reskin aqui em cima. Quando você clica aqui no Linha Reskin, você vai ter acesso aos 3 produtos da linha Reskin. E agora a gente está falando do antioxidante, que é o produto que está no cantinho direito aqui. Conhecer. Ele tem 30 doses, tá? Então ele dá para o mês inteiro para ser usado todos os dias de manhã, sem nenhum tipo de problema. Então tem o preço do cliente normal, do cliente fidelidade. Vamos lá. Também super natural, não tem nada de conservante, corante, apesar da cor linda dele, não tem corante nessa cor. Benefícios dele: proteção contra estresse oxidativo, combate a radicais livres, é uma bomba de antioxidante. Preserva a integridade das funções e atividades do organismo, principalmente parte cardiovascular e cerebral, tá? Ação anti-inflamatória, nosso resveratrol aí, que reduz o risco de diversas doenças. Estimula a síntese de colágeno para desacelerar o envelhecimento. Os antioxidantes, eles vão acabar ajudando indiretamente na produção de colágeno, tá? E, né, além do que dá muita energia e disposição logo de manhã. A ideia é para pessoas que têm baixa energia e disposição e sistema imune toda hora com problemas, essas pessoas podem se beneficiar muito desse produto, tá? Então aqui, né, resveratrol, como eu falei para vocês, é o transresveratrol, no rótulo está escrito, astaxantina, que é poderosíssimo, muito mais do que a vitamina C, licopeno também antioxidante, o selênio, gente, o selênio, ele está envolvido em tantas coisas no corpo, mas tantas coisas que vocês não acreditam, até no sistema reprodutivo. Inclusive eu, como uma pessoa da área de reprodução, vou dizer o seguinte: aquelas mulheres que têm problemas inflamatórios, que acabam envolvendo aí
questão de endometriose, miomas, dores, cólicas menstruais muito intensas, elas vão se beneficiar desse produto, tá? Elas vão se beneficiar desses antioxidantes. Resultados cientificamente comprovados que está no nosso site, olha que maravilha. Redução do estresse oxidativo e inflamação, diminuição do risco, olha que interessante, gente, risco de diabetes, doença cardiovascular e neurodegenerativa. Mas, Silvia, você disse que não pode fazer alegação terapêutica. Lá nas coisas da Anvisa, se você ler com calma, lá está escrito que você pode fazer alegações cientificamente comprovadas. E a Raiva é muito inteligente porque ela colocou exatamente nas palavras da Anvisa aqui. Então, sim, esses ingredientes que tem nesse produto, isso daqui você pode falar sem problema nenhum. Reduz risco de diabetes, doença cardiovascular e neurodegenerativas, todos os tipos de Alzheimer, Parkinson e demências, tá? Lógico, gente, é o uso constante, tá? Não é tomar 1, 2, 3 meses, é o uso constante. Fortalece o sistema imune, então para quem tem muita gripe e resfriado é fantástico. Previne e trata doenças crônicas, né? Então, por exemplo, a diabetes aí é uma das coisas que previne. Regulação hormonal, eles colocam também regulação hormonal, porque muito antioxidante, muito radical livre acaba afetando todos os teus hormônios, inclusive os hormônios reprodutivos, né? Então, por isso que tem mulheres que não ovulam, por exemplo, que não menstrua, que tem ovário policístico, porque o hormônio tá tudo errado. Então, ele ajuda nessa parte também de regular, ele não é específico para isso, mas ele acaba ajudando. Melhora a função dos músculos, né? Energia, disposição, força, velocidade e desempenho. Então, toma de manhã, vai para academia depois, ele é bom. Manutenção da saúde e beleza da pele e dos cabelos, tá? Então, um Scoop, água gelada, todo natural o produto. Aqui a gente tem a composição dele. Ele também tem açúcares adicionados, que eu ainda não descobri de onde vem, mas eu imagino que seja de alguma questão das próprias frutas que tem nele, tá? Então, não é açúcar branco, aquele açúcar do mal, é coisa boa, vocês podem ficar bem tranquilos com relação a isso. E a gente tem aqui também os estudos citados, alguns, tá, gente? Alguns, bem alguns mesmo, onde mostra aqui por que esses ingredientes, eles têm comprovação científica. Os ingredientes têm comprovação científica, tá? E eu sou super fã do resveratrol, uso há muitos anos, até o meu depoimento pessoal é de que a gente aqui em casa usando resveratrol há muitos anos, inclusive as crianças, tá? Mas criança pode usar? Né? Vai vir essa pergunta, criança pode usar? Gente, se a criança fica muito doente, está sempre gripada, essa fase do ano é péssima, né? As crianças ficam com aquela tosse infinita e com o nariz escorrendo infinitamente. Pode usar. Usa por um período, no caso da criança. Usa por um período e depois você tira. Nós, adultos, que já passamos os 35, 40 e não temos a vida do zen budista, a gente precisa usar direto. Mas a criança, ela, em teoria, ela não precisaria, tá? Porque ela está com a produção de antioxidante no máximo. Ela não precisaria. Mas no caso de criança que fica muito doente, principalmente no outono, usa por um tempo. É o que eu faço aqui com as minhas filhas. Elas usam resveratrol nessa época do outono. Sempre. Todos os anos. Porque é sempre quando dá mais pipoco. É muito mais outono do que inverno. Então, nesse caso, libera para a criança. Como ele é sabor frutas vermelhas, ele é bem docinho, dá para a criança tomar com tranquilidade, tá? Depois passou, entrou o verão, a criança não fica tanto doente, aí você suspende. Mas nessa época do ano usa. Fora isso, adultos podem usar. Gestante e lactante, não teria nenhum problema de uso, tá? A não ser que ela tenha algum problema de coagulação. Então, a gestante que tem algum problema de coagulação sanguínea, conversa com o médico, tá? Principalmente se ela já está fazendo uso, talvez, de algum anticoagulante, né? Ou aspirina, ou Clexane, é bom ela conversar com o médico para ver se ela pode utilizar também, porque esse daqui, o que a aspirina e o Clexane fazem? Eles são anticoagulantes. Então, né, tem muito idoso também que toma, né, o AS, né, a aspirina, para ajudar o sangue a fluir melhor. Tem gente que já toma isso. Então, conversa com o médico para ver se dá para adicionar isso daqui, mais pela questão do resveratrol, que é o componente que é anticoagulante da fórmula, tá? Para ver se não tem um excesso de anticoagulante aí. Mas para pessoas normais que não tenham nenhum problema de coagulação, gente, todo mundo deve tomar. Eu diria que
é o produto, se você ama, indica esse produto, porque não dá para ficar sem, tá bom? Deixa eu ver se alguém mais tem dúvida aqui desse... Ah lá, Iracema, ela toma xarelto, chama? Xarelto, ela toma xarelto, que é um medicamento anticoagulante, porque a Iracema tem fibromialgia, né? Não, não é fibromialgia que você tem? O que você tem? Abre aí, Iracema, conta para nós. É lúpus. Lúpus, a Iracema é uma doença autoimune. Lúpus, a fibromialgia também é autoimune, tá? Gente, para quem tem doenças autoimunes, fibromialgia, lúpus, tem outras, eu não me lembro agora os nomes, mas a psoríase acho que é autoimune também. Fantástico esse produto, é fantástico. No caso da Iracema, ela tem o lúpus e ela toma um anticoagulante já. Então, para não dar um excesso de anticoagulante, ela perguntou para o médico liberou. A maioria dos médicos vai liberar, tá, gente? Acho que só se for algo muito restrito. Mas é um produto que é para praticamente todo mundo. Quem tem transplante renal, não tem problema, que não tem proteína. Então, quem tem problemas renais pode usar esse produto também. A pessoa está em tratamento de câncer, importante, está fazendo agora quimioterapia, radioterapia, pode tomar? Oncologista. Tá? Porque o resveratrol, ele é tão forte, gente, mas tão forte, que para vocês terem uma ideia, ele pode atuar a favor ou contra a quimioterapia que está sendo usada, contra a medicação. Então, quem está em tratamento de câncer, neste momento, conversa com o médico antes de tomar. Restrição renal, diabetes, hipertensão, pressão alta, né? Hipertensão, pressão alta, pode tomar sem problema nenhum. Beleza? Alguma dúvida, gente? Acho que era isso, né? Que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante hoje e pensado em pessoas que vocês possam ajudar com esses produtos. A gente tem produtos incríveis na mão, incríveis, de qualidade, assim, premium. Os potes dos produtos estão autoexplicativos. Se você tem dúvida, você vai no seu próprio e-commerce, lá tem os benefícios. Você não precisa saber o que cada ingrediente faz. Talvez 1% das pessoas vá te perguntar especificamente o que o ingrediente XYZ faça. Vai ser a minoria das pessoas. Tá? Então, de forma geral, as informações que você tem no pote e no site já são suficientes para você fazer a venda dos produtos para a ampla maioria da população. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Sil, qualquer não, na questão dos colágenos, né? Digamos assim, a pessoa, ela quer usar o Smart e o prebiótico, né? Então, alternando em dias, cada um num dia. E se ela quiser também tomar o Morning Shot, quanto tempo que eu posso falar para ela? Espera uma meia hora e você toma, porque o Morning Shot também, ele lá no lançamento foi falado, tomar em jejum, né, preferencialmente, só para poder orientar melhor as pessoas. Nossa, mas na verdade, o que eu faço? Eu tomo o Morning Antiox logo, é o primeiro que eu tomo, tá? Na sequência, eu tomo colágeno. Porque você tomou o Morning Antiox Shot, ele é um líquido e não vai ser isso que vai estragar toda a absorção do colágeno que vem depois, entendeu? Eu tomo ele primeiro e depois tomo colágeno. Se a pessoa for tomar tudo de manhã, se ela quiser tomar o colágeno mais para o meio da tarde ou depois da janta, também não tem problema nenhum. Tanto faz, tá? Os dois colágenos pode tomar aí no horário mais flexível com relação a isso de colágeno, mesmo o pré-biótico, tá? E isso também se estende pro Moon Milk, porque eu tinha o hábito de tomar o colágeno toda noite antes de deitar, né? Antes de dormir. Mas aí agora eu tomo um milk, aí eu fiquei pensando, será que eu posso antes ou depois já tomar o colágeno, para não esquecer de tomar antes o colágeno. Eu tomaria o colágeno antes e o Moon Milk depois. Mas a gente vai falar do Moon Milk
e do Slim Tea na semana que vem. Então, já estou dando spoiler aqui. Semana que vem, nesse mesmo horário, vou falar desses outros dois produtos, o Moon Milk e o Slim Tea, e tirar mais dúvidas desse tipo, porque vão aparecer dúvidas desse tipo, de ordem de consumo dos produtos para quem consome mais de um produto. Tá? Mais alguma coisa? A gente tem quarta-feira, Sil. Quarta-feira, eu ia falar agora. Na quarta-feira, aliás, vamos só finalizar. Tem minhas dúvidas de produto aqui, que aí eu vou parar de gravar. Acho que mais nenhuma, tá tudo certo? Então, beleza, gente. Obrigada. Quanto a dúvidas de produto, vou finalizar aqui a nossa gravação. Deixa eu ver aqui. Faz tanto tempo que a gente não usa o Zoom, né, gente? Que eu não sei nem onde parar, já achei.